Rádio Esportes. Debate. Vamos chamar o Wellington Campos. Tem uma notícia importante relacionada à mudança, ao entendimento da Confederação e dos clubes. Novo limite de estrangeiros no Campeonato Brasileiro. Alô, Wellington. Alô, Cirilo. Alô, amigos da Itatiaia. Ontem, no Conselho Técnico da Série A, um caso que aconteceu foi de aprovação do número de jogadores estrangeiros nas competições nacionais. Por partida, agora cada clube pode relacionar até 9 jogadores do exterior, que não são brasileiros. A FENAPAF foi contra, mas a unanimidade, os 20 clubes aprovaram aumentar de 7 para 9 o número de jogadores estrangeiros. Também ficou aprovado que quando a seleção brasileira jogar, na data FIFA, os jogos não acontecerão do Brasileirão e quem tiver jogador convocado só joga 48 horas depois do fim da data FIFA. Isso aí vai ajudar bastante aos clubes que ficavam refém de seus jogadores, muitos até fretando jatinhos para buscar seus atletas que estavam em outros países. E ficou também criado o prêmio Roberto Dinamite, jogador artilheiro do Brasileirão, além de levar o troféu Bob Dinamite, também vai ganhar um prêmio em dinheiro. Tá certo, Cirilo? Do Rio de Janeiro, Wellington Campos, na Itatiaia. Tá certo, Wellington. Léo Figueiredo, você é a favor ou contra o aumento do limite de estrangeiros no Campeonato Brasileiro? Ô, Cirilo, eu sou completamente a favor. E não tenho nenhum receio de que isso vá, de alguma forma, nos próximos anos, prejudicar a nossa fábrica, vamos assim colocar, de talentos aqui, porque vamos dar espaço para estrangeiros, vamos tirar espaço de brasileiros, e aí a nossa seleção vai piorar. Não tem nada disso. Nossa fábrica de talentos aqui vai continuar da mesma maneira. A única diferença é que agora a gente pode potencializar o nosso produto, que é o nosso campeonato. Vamos fazer o seguinte. Esqueça que o real é desvalorizado perto do euro. Vamos inverter. Imagine no mundo sensacional que a gente veria, né? Se o nosso R$1 valesse 5 euros. Aí o futebol brasileiro poderia ter aqui Mbappé, Harry Kane, Vinícius Júnior e por aí vai. Você gostaria que esses caras jogassem aqui? Claro. Eles são estrangeiros, o Vinícius Júnior evidentemente que não. Mas o Harry Kane, o Mbappé e por aí vai. Você gostaria que os craques estrangeiros jogassem aqui? Claro, os melhores. Então por que a gente não pode dar espaço para que os melhores que a gente consegue pagar joguem aqui? Isso vai melhorar o nosso campeonato. Então não há por que ir contra esse aumento. Você é a favor ou contra, Alexandre Simões? Cirilo, eu não sei se isso não vai atrapalhar a formação, sabe? Porque até outro dia eram 3, depois passou para 5, depois para 7, agora já são 9. E aí, de repente, se os garotos que estão pedindo espaço não podem vir a perder esse espaço para promessas de outros países, né? Porque aqui a gente contrata De La Cruz, a gente contrata Arrascaeta. Tá gastando cada vez mais, né? Mas contrata apostas também. Né? Sim. O próprio Cruzeiro e Atlético estão com apostas aí do futebol sul-americano, né? Nessa temporada e nessa janela. Então eu tenho mas assim, não tem nenhuma restrição. Eu acho que os clubes quiseram esse aumento porque pelo poderio financeiro do futebol brasileiro é muito mais fácil ir lá e pegar um jogador do que aqui, né? Então isso facilita. Vamos ver como é que vai acontecer esse processo. De certa forma, eu gosto do campeonato recheado de gringos, mas vamos ver. 9 já é quase um time inteiro, né? É muita gente, sem dúvida alguma. Olha só, tem uma notícia que veio também lá do Rio Grande do Sul. É uma notícia de ontem, início da tarde, mas vale para discussão agora. Ex-presidente e dirigente do Inter foram condenados à prisão por desvios milionários no clube. Ex-presidente do Internacional, Vitório Pífero, o ex-vice-presidente de Finanças, o Pedro Afatato, eles foram condenados por estelionato, organização criminosa
e no caso do vice-presidente de finanças, ex-vice-presidente de finanças, lavagem de dinheiro. Foram desvios milionários feitos durante a gestão do clube entre 2015 e 2016. Os dois foram julgados nessa segunda-feira pela Vara Estadual do Processo, julgamento dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro lá no Rio Grande do Sul. O Vitório Pífero foi condenado a pouco mais de 10 anos em regime fechado. Já o Afatato pegou quase 20 anos de reclusão, também em regime fechado. Ambos podem recorrer da decisão do juiz. O Alexandre Simões, a gente sempre falou muito quanto à responsabilização de dirigentes de futebol no Brasil e havia, acho que segue havendo, uma esperança com a transformação das leis por aqui, sobretudo após a lei da SAF ser de fato aprovada e já está sendo colocada em prática. Como você enxerga essa notícia, Simões? Ô Cirilo, olha só, eu poderia sentir um pouco de inveja dos gaúchos ou dos colorados, né? Por quê, professor? A gente teve casos recentes em Minas Gerais que são lamentáveis, mas eu não vou sentir inveja, eu vou sentir esperança de que aqui em Minas Gerais a gente possa ter o mesmo empenho de Polícia Civil, de Ministério Público e mesmo de TJ, tá? Para investigar. Para poder não investigar e punir, né? Se as irregularidades forem confirmadas, porque tanto o Cruzeiro quanto o Atlético, eles tiveram relatórios da Kroll, que é uma das empresas mais respeitadas do mundo nesse tipo de segmento, tá? E aí, eu vou dizer por que eu sinto inveja. Se o torcedor acha comum, eu vou citar 2 casos. No caso do Cruzeiro, o relatório da Kroll relatou o uso de cartão corporativo em resorts, clínica de estética e casa noturna de entretenimento adulto. Essa casa noturna de entretenimento adulto é exatamente o que o torcedor está imaginando. É a casa da luz vermelha. Não precisamos detalhar aqui exatamente. O cartão corporativo do Cruzeiro de 2018, 2019 foi usado em casa noturna de entretenimento adulto. Não aconteceu nada com ninguém ainda, Léo. Não aconteceu nada com ninguém ainda. No caso do Galo, tá? O Réveillon de 2010 para 2011 de um dirigente com acompanhante foi em Dubai com uma passagem pelo Líbano. Custou R$200 mil. Boa. Quem pagou foi o clube? É. A mesma agência que atendia o Atlético fez essa viagem, tá? E não tinha jogo do Atlético, o Atlético não jogava. O destino preferido era Cancún, teve ida à África do Sul. Isso tudo, a Kroll está dizendo que foi com dinheiro do Atlético. Então, isso precisa ser investigado. Aliás, essa agência de turismo é a mesma que teve aquela CPI lá na Câmara Municipal de uso de dinheiro, de não sei o que lá. É a mesma agência que estava lá, tem uns 2 anos isso, né? Foi na reta final da pandemia, né, que a gente teve. Então, o torcedor precisa ter essa resposta. Quem usou o cartão corporativo do Cruzeiro em casa noturna de entretenimento adulto? Em resort? Quem usou o dinheiro do Atlético para ir a Dubai, ao Líbano, na África do Sul, ou Cancún, o que quer que seja? Entendeu? Tinha o direito? Não sei. Mas, de toda forma, dá uma esperança na gente, essa situação envolvendo o Internacional, de que, em Minas Gerais, essas situações que foram apontadas por relatórios muito sérios, e não aconteceu nada ainda. Do ponto de vista da justiça. Porque isso é caso de justiça. Isso é desvio de dinheiro. Tem até um complemento, Léo, quanto ao que aconteceu lá no Internacional. A informação é que também foram condenados aí no processo vários empresários dos ramos da construção civil e contabilidade que participaram desse esquema e, de acordo com as investigações, os crimes desviaram mais de 13 milhões de reais dos cofres do Internacional naquela época. E isso aí é só na área ligada à engenharia, né? Sim. Obras que não foram pagas, mas não foram realizadas. Sim. Ainda tem uma outra investigação no Internacional, aí relativa ao futebol em si. Ao futebol em si. Então, quer dizer, já é um grande exemplo. Eles podem recorrer, ok, mas tá lá. Foi condenado pelo uso indevido do dinheiro de clube de futebol. É um momento histórico pro futebol brasileiro. E aí eu repito, eu não quero sentir inveja, eu quero sentir esperança. Aqui no futebol brasileiro, aliás, aqui no Brasil, Léo Figueiredo, o futebol é sempre considerado um mundo à parte em diversos aspectos, né? Tomara que seja uma transformação a partir de agora, né? Olha, eu tenho pouco a acrescentar, porque eu assino embaixo de tudo que o Alexandre Simões acabou de falar. Eu assino embaixo de tudo. Quando ontem
eu recebi a notícia, estava aqui com o Edu Panzi, sobre, né, essa situação do Internacional. Brinquei aqui com o Edu, falei, Edu, passar um pente fino no Campeonato Brasileiro aí, nos clubes de futebol no Brasil, mas é assim, você vai pegar muita coisa. E quando vejo notícia, o meu zap, as minhas redes sociais, elas começam a bombar, principalmente da torcida do Cruzeiro, do que aconteceu com o Cruzeiro nos últimos anos aí, da gestão do Wagner Pires de Sá. Eu espero, assim como o Simões falou, de que o Ministério Público aqui de Minas Gerais pegue como exemplo e até como referência o que o Rio Grande do Sul fez. Léo, olha só, a Kroll, ela mostrou que tinha diretor financeiro no Atlético, o salário de mercado era de 50 mil reais, que é um baita salário, o cara ganhava 300, é sério, tá no relatório da Kroll. Não, é porque quem tá no rádio, não tá no YouTube, deveria estar, viu, eu quase caindo da cadeira aqui quando o Simões disse o salário de mercado de um diretor financeiro na época era de 50 mil, o cara ganhava 300 mil reais. 300 mil reais. Isso precisa ser investigado. Ia tudo pra ele? Era uma rachadinha? Existe. Sabe, no futebol existe. Então, são situações que precisam ser esclarecidas e que o torcedor precisa ter ciência, precisa ter conhecimento. Por isso eu repito, não sinto inveja do que aconteceu no Internacional. O que eu sinto é esperança de que em Minas Gerais os nossos órgãos possam correr atrás de tudo que esses relatórios apontaram. Tenho nada mais a dizer, Cirilo. Acompanho muito bem o relator. Esse debate de hoje foi muito técnico, muito quase de advogados aqui. Mas eu me encho de esperança, Cirilo, porque tem muita coisa errada, tem. E não é de hoje ou anos recentes aqui, não. Muita gente se aproveitou muito do futebol durante muito tempo. Tanto que tiveram que criar uma lei para salvar a instituição falida. Exatamente. Não, a transformação em SAF do Cruzeiro e do Atlético é porque quebraram os clubes. É isso aí. Para não falir, para não fechar, tiveram que se transformar em SAF. E agora a turma que tá lá, no Atlético e no Cruzeiro, tá pagando a conta dos outros. O que o Ronaldo diz? Eu abro a gaveta e cada gaveta que eu abro é um esqueleto.